Então, eu tenho que explicar. Caso você veja um zero lá, não é. Seu filho não ficou com zero. É porque nós deixamos o campo em branco. E aí, em algumas notas, ele entendeu o programa que era zero. Foi lá e colocou. Mas nós já pedimos para que eles corrigissem e deixassem os campos em branco. Eu passo a palavra para a Débora novamente. Deixa eu só marcar aqui que eu tô vendo que a mãe do Léo entrou, né? Entrou agora? Ou já está? Isso. Não, entrei agora. Eu me atrasei um pouco. Deixa eu marcar aqui. Que apareceu para mim. Tem mais alguém que entrou agora que não está? O que é isso? Não? Bom, então, pessoal, com relação às notas, vocês conseguiram entender, né? A Cibele deu uma reforçada. Eu não sei, eu acho que ela não falou, né? Porque quando acabou tudo para todo mundo, né? Sobre o EI, no campo no boletim, tem também lá a disciplina EI, né, que é a Escola da Inteligência, e alguma mãe, de repente, pode ver que está lá em branco e vai falar, ué, mas não tem nota? Não, não tem nota. Tá? Essa disciplina, as crianças, não tem como nós darmos uma nota, porque as respostas são muito respostas pessoais, são reflexões, são sobre comportamentos, então não tem como um professor chegar e avaliar sua nota é isso, porque você pensa direitinho, porque como se trata de opinião, cada um tem a sua opinião, tá? Então, só para vocês entenderem que nesse campo vai estar sem nota. Então, dando continuidade, as notas, vocês depois vão receber, será através do portal do colégio, vocês vão receber toda a orientação de como acessar o boletim. A Cibele... Assim que finalizar a reunião, eu vou colocar um videozinho explicativo, tanto no aplicativo quanto no grupo, para você saber como você faz para acessar o boletim da criança. Lá você vai entrar no site do colégio, você vai colocar o RM, que é o registro de matrícula. Aí você vai falar, mas, Sibeli, eu não tenho esse número. Eu vou disponibilizar uma lista que tem o nome de todos os alunos e o número do RM de cada um. E a senha é a data de aniversário do aluno com 8 dígitos. Assim que finalizar aqui a reunião, eu já vou colocar essas informações tanto no aplicativo quanto no grupo da sala. Pronto, Dé. Bom, era essa parte que eu ia falar, então eu vou para o próximo assunto, que será o nosso segundo período de férias. Nós tivemos 15 dias de férias, certo? Então, aí depois voltamos para nossas aulas, para o nosso ensino remoto, e agora nós teremos o nosso segundo período de férias, mais uma quinzena, que vai ser justamente do dia 16 ao dia 30/7, tá? Então, no dia 15, o que vai acontecer? Como vai ser o nosso último dia de aula, no roteiro que vocês vão receber daquela semana que tem o dia 15, as aulas vão ser só algumas aulas, porque nós estaremos passando por um treinamento. Nós teremos que ir participar de um treinamento para poder já se preparar para o retorno, caso esse retorno seja presencial. Então, no dia 15, quando vocês receberem o roteiro daquela semana, não se assustem se vocês vão ver que tem menos aulas, é porque metade do período é aula, outra metade nós vamos estar em treinamento. E no dia 31 de julho também não haverá aula, porque nós estaremos em replanejamento, tá? Então, no dia 16, no dia 15/7, metade das aulas daquele dia por conta do nosso treinamento. Dia 16 ao dia 30/7, período de férias, para descansar. Depois, no dia 31, não tem aula. Ah, mas as férias acabou dia 30 e dia 31 não vai ter aula? Não, não vai ter aula, porque nós estaremos em replanejamento, estaremos nos preparando. Início das aulas, 3 de agosto, 3/8. De que jeito vai ser? Não sabemos ainda. Pode ser presencial, pode ser do jeito que está sendo agora. Nós estaremos aguardando orientações do governo, decretos. Se até essa data já for possível nós retornarmos presencialmente, que é o que a gente mais espera,
Nós faremos isso e vocês receberão todas as orientações pelo aplicativo. E se não for possível nós retornarmos presencialmente, nós vamos continuar do jeito que nós estamos fazendo até hoje. Dúvidas? Alguém Não. quer falar alguma coisa? Alguém quer se posicionar? Não? Tá bom. Quanto à rotina das crianças, o que a gente tem percebido vocês recebem semanalmente roteiros, links, tudo. E o que a gente nota que às vezes as crianças estão assim com um acúmulo de lição, com lição atrasada. Então, assim, é preciso que vocês, entre a família, criem uma rotina para que isso não venha prejudicar a criança. Nós sabemos que é muito difícil, eu sei que vocês já retornaram ao trabalho, é complicado. Às vezes, na hora que a aula, que está lá marcada no roteiro, que tem que ser a aula, não é uma hora que você está lá disponível para estar acompanhando a criança. Então, esse momento seria importante que a família se organizasse, que a família entrasse num acordo e determinasse qual momento é melhor para não prejudicar o trabalho dos pais, mas também que o aluno não seja prejudicado. Porque quando vocês acabam deixando muito assim, ele senta lá na frente do computador e ele que vai acompanhando. Se vocês não estiverem junto, sabe que isso não vai acontecer de uma maneira correta. Eles vão se dispersar, eles vão se distrair, vai ser uma coisa cansativa. Então, eles precisam de orientação. Não pode ser uma coisa massacrante para eles, tem que ser uma coisa prazerosa, vamos dizer assim. É difícil, né? Prazeroso, não fazer lição, ficar sentado na frente do computador. Mas, assim, a gente procura fazer, na medida do possível, que a aula seja uma coisa, né, que tenha alguma coisinha ou outra para poder tornar aquilo um pouquinho melhor. E vocês, em casa, podem estar fazendo, então, um roteiro familiar para poder proporcionar para essa criança que ela consiga estar acompanhando todas as atividades de acordo com o que está sendo passado na semana, de acordo com o roteiro, para evitar a culpa. Agora vão ter que correr, aí faz a coisa correndo, não entende. Às vezes a criança chama o professor para tirar uma dúvida de uma coisa que está lá atrás, que já passou. Aí a gente tem que começar a procurar para tentar tirar a dúvida dela. Aí aquela lição de lá de trás, com a lição que está sendo dada agora, começa a dar um nó na cabecinha deles. Então, precisa que vocês em casa criem um momento para poder ter assim, aquela rotina e não atrapalhar nem o trabalho de vocês e nem as aulas das crianças. Para poder agora chegar em julho, na nossa da semana de férias, e que eles possam ter férias mesmo. É importante, tanto eles quanto a gente. Eu estou, assim, sabe, querendo muito gravar o que eu tenho que gravar para poder finalizar e poder pegar o dia, aqueles 15 dias e, arejar a cabeça. Porque é uma coisa que está muito puxada para todo mundo. Então, seria muito bom que quando chegar o período de férias, essas crianças elas possam mesmo estar de férias. Porque se tudo normalizar, que é o que a gente mais quer, e que se a gente puder mesmo voltar presencialmente em agosto, que a gente possa voltar com a nossa ideia, com a nossa cabeça bem aliviada de toda essa tensão. E aí, dali para frente, a gente tocar a nossa vidinha. Tá certo? Bom, caso vocês precisem, já falei, vou repetir, acompanhamento, alguma orientação individualizada, vocês podem estar chamando no WhatsApp, e aí o professor, a partir dali, entra em contato individualizado com a criança para poder tirar a dúvida dela, tá? Vocês, não sei se vocês já devem estar sabendo, nós teremos o nosso Arraiá Solidário. Esse ano a nossa festa junina vai ser de uma forma diferente, né? Não vai ser na escola, com toda aquela movimentação, mas nós estaremos na escola, tá? Vai ser um arraial solidário, a gente vai estar fazendo um drive-thru. Então, vai ser agora sábado que vem, dia 27,
vai ser dividido, período do infantil fundamental 1, um determinado momento, e fundamental 2, ensino médio, outro determinado momento. Nosso arraiá vai começar às 10, vai até às 14 horas, porém, o fundamental 1 é das 10 às 12 horas. O que vai acontecer? A gente gostaria muito de ver todas as crianças caracterizadas, para tirar um pouquinho a roupinha do guarda-roupa, que deve estar lá já com cheiro de guardado, né? Um ano parado. E se não tiver na escola, vai ficar mais um ano parado. Então, é o momento de vocês tirarem lá do guardado. Caracteriza todas as crianças. Vai dar uma voltinha lá na nossa rua. Vai ser na rua, bem rapidinho. Vocês vão passar. Nós estaremos lá caracterizados também, prontinha para poder jogar beijinho, coraçãozinho e ver as nossas criancinhas mais de perto, tá bom? E aí nós vamos receber doações para poder estar ajudando as pessoas que estão passando por situação mais difícil do que a nossa. Tá difícil para a gente? Tá difícil mais ainda para outras pessoas. Então, nós estaremos arrecadando alimentos e produtos de higiene. Então, o nosso Arraiá Solidário, esse ano, vai ser dessa forma. Um drive-thru. Vocês vão lá, passa, deixa a sua doação, ganha beijinho, coraçãozinho, tchauzinho e volta para casa. Tudo com todo cuidado, com toda a proteção. Tá bom? Para a gente poder não deixar passar em branco essa data que a escola sempre a gente procura fazer alguma coisa legal e dessa vez, devido à situação, nós tivemos que fazer uma coisa diferente, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma coisa para falar? Alguma dúvida? Sibeli, quer falar alguma coisa? Reforçar alguma coisa? Eu tenho uma dúvida quanto às férias. Quem é que As férias agora é o pai da Laura, Eduardo. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma dúvida, ao mesmo momento uma preocupação quanto a esse segundo período de férias, né? Se o objetivo, principalmente das crianças, é dar uma dispersada, dar uma relaxada que realmente está tenso, eu acredito assim, a gente corre um sério risco também de chegar na segunda quinzena de julho e as restrições continuarem. E essas férias acabarem sendo mais desgastantes para eles, como foi o primeiro período, que é ficar 15 dias sem ter nem as atividades letivas para estar executando, né? A gente se pensou em alguma possibilidade de transferir esse período de férias para final de pandemia, ou pelo menos dividir em uma semana e sejam umas férias que realmente a gente já esteja longe da restrição e possa a criança sair, viajar, não sei qual seria a atividade, mas eu acho que a gente corre um sério risco de chegar lá 17 de julho e as restrições ainda continuarem pela projeção que está sendo feita. Sibeli. Sim, pai. Bom dia, papai, bom dia a todos. Em relação a esse planejamento das férias, é porque existe uma possibilidade, lembrando-se que nós estamos num período completamente incerto, onde as notícias mudam. Hoje mesmo, se não me engano, tem pronunciamento do Dória e, de repente, tudo pode mudar. Existe um movimento na parte da educação relatando de uma possível retomada do ensino presencial, ainda que com algumas restrições, lá para o final de julho e início de agosto. Foi por isso que foi programada essa pausa estrategicamente, caso isso ocorra. Mas nós estamos sempre aguardando os decretos, nós estamos fazendo esse planejamento agora. Se por acaso tiver alguma modificação, nós entramos em contato e avisamos vocês antecipadamente. Mas hoje nós colocamos a direção do colégio, né, a Simone, colocou nessa data justamente pensando em preparar um possível retorno de acordo com as determinações que forem passadas para a gente. Foi por isso que foi nessa data. Entendi. Okay? Caso haja alguma mudança, é isso. Nós estamos andando pisando num solo, é como se fosse um campo minado. Cada dia é uma novidade, cada hora sai uma notícia. Já ouvi de tudo que... Já
acredito que vocês também já ouviram muitas coisas a respeito desse possível retorno ou não, mas nós vamos seguindo sempre de acordo com aquilo que for determinado. Pronto? Há mais alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém queira falar alguma coisa? Tiffany, a mãe da Tiffany. Ai, gente, bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia. Igual vocês estão falando, das crianças ter o ritmo na atividade. Vocês não pensaram em ingressar com elas numa aula normal, como a maioria das escolas particulares estão fazendo, período das 7 às 11, às 10, dando uma aula normal para vocês mesmos cobrarem o ritmo delas, porque está muito difícil. A Tiffany precisa de atividade do dia, de manhã até a tarde, e é brigando, e é falando se concentra. É bem estressante. Para mim está sendo estressante, e eu acho que está me deixando a desejar. Mãe. E aí vocês mesmo vão envolvendo a criança, vão ver onde tem dificuldade. Por mais que elas irem depois falando coisa, a gente não consegue dar esse ritmo para elas. Ok. O ensino fundamental, tanto a educação infantil quanto o ensino fundamental, nós adotamos esse estilo de ensino com as crianças, não sendo ao vivo, por conta que nem todas as crianças, nessa idade, elas têm autonomia de ter um computador para eles usarem, de ter um celular próprio. Muitas crianças, os pais estão trabalhando em home office e utilizam esses recursos. Então, não são todas as crianças que estariam disponíveis para estar assistindo a aula no horário efetivo da aula. Foi por isso que nós deixamos as videoaulas gravadas, nós enviamos os roteiros. Se você observou, nós seguimos a mesma estrutura, são 6 aulas diárias. Mas nós não colocamos as aulas efetivamente para começar às 7 horas e terminar ao meio-dia como eram, justamente porque nós sabemos que dificultaria para muitas outras crianças que não têm esse recurso. Porém, mãe, temos casos de alunos em que os pais seguem essa estrutura. Então, a criança acorda às 7 horas da manhã, assiste a primeira aula, assiste a segunda, vai fazendo, assiste a aula, faz exercício, próxima aula, vai. Então, tudo vai de acordo com a realidade da sua rotina. Se você acha que fica melhor dessa forma, dela fazer a partir das 7 ao meio-dia, ok. Na hora que ela estiver realizando a atividade, se ela assistiu a videoaula e ela está com dificuldade na realização daquele exercício, chama no grupo do WhatsApp, porque as professoras estão em horário de aula no grupo para dar toda assistência. E aí ela pode perguntar ali, tem professores que na hora de tirar dúvida, eles ligam para os alunos e tiram a dúvida em videochamada. Eu sei, mas o que eu digo não é a dificuldade, porque a dificuldade, é lógico que ela vai tirar com a professora. É o ritmo mesmo. É muito disperso, não consegue se prender, entendeu? Sim. Aí agora, quando elas estão na aula delas de Skype, eu sinto as crianças presas, prestando atenção, mais atenta, porque a Pro tá ali, tá ao vivo, vocês estão prestando atenção? Gente, olha aqui. Agora, sozinha, tá sendo super difícil. A concentração, entendeu? Já tá em casa, que já é um ambiente já relaxante. E aí, ainda fazendo sozinha, praticamente, é lógico, eu agradeço. Quando ela precisa tirar dúvida, vocês estão disponíveis. Mas elas não conseguem acompanhar esse ritmo. É muito disperso, nossa, é muito, muito sacrificante. Para mim, está sendo nessa questão. Eu entendo, isso mãe. Eu não trabalho, eu estou em casa o tempo todo com ela. Agora, imagina os pais que trabalham. E essa questão de a criança, tem criança que precisa do pai, o pai precisa, essas aulas poderiam estar disponíveis, e aí os pais que não podem participar da aula ao vivo, ia fazendo dessa outra maneira. Entendeu? É uma dica, uma sugestão. Eu acho que seria mais aproveitado, porque eu acho que isso daí vai até novembro. Não sei não, esse ano, achando que voltar presencialmente, eu acho muito difícil. Estão querendo voltar um dia sim, um dia não, faz uma turma assim, para não aglomerar na sala, né? Aí vai ter que ver como que vai fazer. Mas eu acho que seria mais aproveitável. Elas iam acompanhar melhor.
Ô, Sibeli, deixa essa questão do ritmo, olha, eu penso assim, aqui é a mesma coisa, o Guilherme é um aluno super aplicado, mas em casa muda, né? E eu acho que a gente tem que considerar que eles estão há 100 dias dentro de casa. Então, para a criança é muito difícil. Eu acho que de uma forma ou de outra, ele tem amigos, né? Que o Guilherme veio do Espírito Santo, ele tem amigos em Guarapari que tem aula das 2 às 5 online. E também não funciona, não gosta. Então, eu acho assim que, minha opinião, eu estou exigindo dele aquilo que eu acho que é possível. Considerando que eu não sou professora, eu não tenho a didática, considerando que ele está também de cabelo em pé, porque, e olha que a gente mora em chácara, tem espaço, mas é mais de 100 dias dentro de casa, sem sair de casa. Esses dias eu fui dar uma bronca nele por conta de lição, ele ficou todo sentido e falou, tia, essa pandemia está me deixando louco. Então, eu acho assim, que a gente tem que tirar deles o melhor que a gente pode, o melhor que eles podem oferecer, mas eu já aceitei que esse melhor dele e o melhor meu não vai ser o mesmo que ele teria na escola, porque é uma situação muito atípica. E eu tenho até, só para ilustrar, né? Eu tenho a minha irmã, os enteados dela estudam em escola pública, né? E eu vejo também como é a dificuldade. Aí o pai deles até falou, eu acho que devia reprovar todo mundo. Eu falei, não, eu sou o contrário, eu acho que esse ano tem que aprovar todo mundo, porque a criança não tem que ser penalizada em fazer mais um ano por conta da pandemia. E os próximos 3, 4 anos, as escolas readequam a base de currículo para ir recuperando o conteúdo que é mais importante desse ano nos próximos anos, porque vai fazer o quê? Vão fazer mais um ano de escola. Eu falei, quem paga escola particular vai pagar mais um ano de escola, a escola que vai ser penalizada. Então, eu acho que é uma situação difícil para todo mundo. Então, a minha política, pelo menos aqui em casa, para ele não sofrer e para a gente não sofrer, é o seguinte, vamos ver o que a gente dá, o melhor que a gente pode oferecer, que infelizmente não vai ser com certeza o melhor que estando na escola, né? Mas eu acho que considerar que eles estão sofrendo muito mais que a gente, né? Porque criança é muito ativa, criança tem muita energia, e eles ficam mesmo dispersos, porque não tem o que fazer com essa energia, né? Concordo, Inês, concordo com você também, a mamãe da Tiffany, porque o ensino remoto nem de longe se compara ao ensino presencial. E cada criança tem um ritmo. A mamãe da Tiffany falou a questão de estar em casa. Isso faz toda a diferença, porque é um outro ambiente. Até a escola, tem mãe que cada mãe conhece o seu filho, sabe? Tem mãe que na hora de fazer a lição já separou um lugar específico, que às vezes a criança queria fazer na cama ou no sofá, então já deixou um cantinho. Tem mãe que coloca a criança de camiseta, não estou falando para ninguém fazer isso, mas é para a criança entender, para o Inês pode até ajudar nessa mas para a criança poder entender que naquela hora é a hora da lição, ali é a hora do estudo. E cai nos combinados. Em relação ao que você falou, mãe, de fazer todas as aulas no esquema ao vivo, só para te explicar o motivo que nós não fizemos isso, é porque as crianças do fundamental, elas não têm tanta autonomia e recurso quanto, por exemplo, o Fundamental 2 do ensino médio, que eles fazem dessa forma aqui no colégio. Porque eles dependem de recursos da família que nem sempre estão disponíveis naquele momento. E eles seriam prejudicados. Mas, se for o caso, você gostaria de aumentar essas aulas presenciais? Seria isso? Não entendi. Falhou, Sibeli. Falhou? Falhou. Sibeli. Pois não? Não, é só complementar o que a Emily tá falando. E eu vejo a diferença por aqui em casa, tá? A minha sobrinha está no mesmo ano da Maria Eduarda, no 4º ano, e ela estuda no São José. E as aulas dela são ao vivo. Então, ela é óbvio que ela não fica o mesmo horário da escola. Ela senta ali, ela fica como é da tarde, ela fica das 2h30 às 5h30, inclusive tem até o horário de intervalo que a professora faz, e o rendimento é outro. Eu também nunca tive problema com a Maria Eduarda de lição. Ela chegava aí da escola, ela já ia sentar e fazer, ela participava, ela gosta muito. Mas agora é complicado. Eu vejo a diferença dela para a minha sobrinha, que tem a aula ao vivo. A professora está ali com os alunos, entendeu? É um horário reduzido, mas é todo dia. Então, é uma questão de se pensar assim.
Porque eu sei, esse problema de que tem aluno que não tem o recurso, isso aí em todas as escolas tem. Lá também, não são todos os alunos que têm. Mas aí, de repente, trava. Esse pai que realmente, nesse dia, não vai poder estar acompanhando, em outro, de repente, ele pode. A criança assiste uma aula gravada e a outra não. Mas era de se pensar sim, porque é diferente. Eu vejo aqui em casa a diferença. Entendeu? Ela tem as aulas ao vivo todo dia. Aí eu gostaria de falar também. Pois não? É a mãe do Leonardo. Então, em relação à escola mesmo, o rendimento, a atenção deles em casa é muito diferente, realmente está sendo bem difícil. O Leonardo, por exemplo, ele começa a fazer o link do dia da aula normal, que ele estuda das 7 ao meio-dia, ele fica o dia inteiro. Por exemplo, eu saio às 7 para trabalhar, quando eu chego, ele já está fazendo, eu arrumei a minha irmã para poder ajudar ainda ele, a orientar ele, e aí quando eu chego ele ainda está fazendo, ele está muito sobrecarregado, não está rendendo, e aí realmente está muito difícil, está complicado. Eu até questionei ele, falei, Leonardo, você vai para a escola, essas são as mesmas aulas, você tem 40 minutos a cada aula, por que você está levando o dia inteiro para poder ficar na escola? Mas é complicado, é tudo novo, está puxando demais as crianças. Esse ano realmente está bem difícil. Talvez essa possibilidade do ao vivo, talvez eles ficariam mais entusiasmados, estava vendo os amiguinhos, a professora, tinha um foco maior do que eles têm em casa, do que eles sozinhos, assim, mesmo com os links, mesmo tendo dificuldade, chamando os professores, realmente está complicado. Esse dia ele falou para mim, mãe, eu estou cansada de estudar, eu não queria ir para casa da minha tia hoje para poder fazer aula. Realmente está complicado. Eu concordo com você, mãe, concordo com as mães que está difícil, que nós estamos nos adaptando. Tudo aquilo que é dito nós levamos em consideração. Vocês podem ver que ao longo desse processo a gente tem feito várias mudanças para poder melhorar. Mas a questão de tornar todas as aulas ao vivo, essa reunião ela está sendo gravada, eu vou passar para a direção do colégio, só que depende de muitos outros fatores também. Da mesma forma que algumas crianças, porque assim, vou pegar o exemplo do Leonardo. Ele demora o dia inteiro para fazer as atividades. Foi isso que a mãe falou, né, Jusilene? Mas, e fazendo ali na aula, nos 40 minutos ao vivo, ele faria? Mas é o horário da escola também, né? É o período que é feito. Na hora de organizar a rotina, a gente precisa estabelecer isso de acordo com a realidade do aluno. Assim como tem crianças que poderiam estar disponíveis naquele horário, porque assim, eu preciso olhar no campo de um modo geral e possibilitar o máximo que atinjam a todos os alunos. Então, tem criança que, dessa forma, conseguiu estruturar, que acorda 7 horas da manhã e que faz a lição enquanto dá meio-dia e termina. Tem criança que consegue. Pois não, mãe? Ah, conseguiu me ouvir? Sim, tô te ouvindo. Ah, sua mãe do Raul, o microfone dele não estava funcionando. Mãe de quem? Eu sou professora e, assim, eu admiro o trabalho das professoras, assim, nossa, eu sei que elas fazem tudo direitinho, tem um programa, mas é muito difícil também estipular essa rotina com o Raoni. Ele acorda cedo para assistir as aulas do Skype, tem aula que eu até falo para ele, não assista agora, porque, vamos supor, ele já tem um conteúdo da semana, vamos supor, segunda-feira, 10 horas do Procacá, 11 da professora Edilma. Além das aulas do Skype, ele tem um conteúdo que também é de educação física. E, às vezes, não é a mesma coisa. Ele tem que fazer um resumo de um esporte. E aí, no Skype, ele vai fazer uma brincadeira de alguma coisa. Eu acho que, em vez de ser acumulado, deveria